É isso? É o próximo ponto de pauta, Cláudio? Então, antes da leitura do currículo da minha amiga que está aqui ao meu lado, Anny, eu vou te pedir então para fazer a vez de VP, agradecendo ao... Não vai ser golpe. Agradecendo a nossa turma que está online, falando em VP, agradecendo a nossa turma que está online, um abraço especial ao nosso ex-presidente Alaor Tso, que nos acompanha, e ao nosso primeiro vice-presidente, que está na Argentina, mas que acabei de receber a informação que está online, acompanhando a nossa reunião. Obrigado, sempre bom. Obrigado. Vamos lá, Anny, currículo da nossa convidada. Liana Guedes, empreendedora, arquiteta, especialista em varejo e criadora da metodologia de arquitetura e de performance, que cria a jornada de compras ideal para promover o aumento das vendas do seu negócio. Graduou-se como profissional de arquitetura e urbanismo no Brasil, cursou arte design na St. Giles School, em Londres. St. Giles School. Obrigada. Nossa diretora aqui ainda não é internacional. Especialista em design de interiores para o varejo e espaços comerciais pela UTFPR, Universidade Tecnológica do Paraná, em Curitiba, e pelo IED, Instituto Europeu Design de Milão. É sócia fundadora da Guedes Arquitetura, em Blumenau, e no ano de 2001, no ano de 2001, atua há 22 anos de forma especializada em soluções de projetos para o varejo, supermercados, lojas e comércio em geral. Alguns dos principais clientes da empresa, entre outros, são Zara, Cinépolis, Cinema com Tostado Café Clube, João Fortes Engenharia, Allianz Shopping Center, Shopping Invest, Shopping Parque Europeu, Altenburg Store, Copc Store, supermercados Bistec, Banco Banrisul, Sebrae, e quem sabe esse? Opa, bora! Uau! O currículo é fabuloso. Fazer um contexto muito rápido antes de passar a palavra, Liana, a gente se conheceu, eu tive a oportunidade de se conhecer em Nova York, na missão em janeiro. Chato, né? Ela e a Bárbara estavam lá na missão e elas iam ver lojas, eu dizia, meu Deus do céu. Mas quando eu conheci a Liana e vi toda a capacidade dela e como ela enxerga um ambiente e o potencial que ele tem, eu fiquei encantado pelo teu trabalho. Obrigada. Então, estamos prontos para te ouvir. Eu fiz um convite especial para a Rose, que está aqui. A Rose é uma grande empresária que a gente tem na cidade, do setor de comércio. Obrigada. E fiz um convite especial para que ela estivesse aqui, porque eu tenho certeza, Rose, que a gente vai sair com muitos aprendizados aqui essa noite. Liana, que bom! Deus, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, presidente. Tá ligado? Estão me ouvindo bem? Muito obrigada pelo convite, querido presidente. Muito chique. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu espero contribuir, são 22 anos de caminhada no varejo. Como ele bem colocou, a gente ficou fazendo visitas técnicas em geral, né? Tem aquele clichê, né, que as mulheres sempre vão para as lojas para fazer compras. Nem todas ficam assim alucinadas vendo a jornada de compra do consumidor e não sai com nenhuma sacolinha. Então, acho que foi isso que o presidente se admirou, né? Porque eu entrava nas lojas, filmava, fazia muito conteúdo e me encantava e ponderava o que eu enxergava, né, nessa jornada de compras, e foi uma visão bem diferente para ele. Então, eu estou nesse mercado porque eu amo, eu estou dentro de loja desde os 4 anos de idade, a minha mãe tinha loja, então, assim, eu tinha, tudo que eu brincava em relacionado à loja. Me surpreendo que eu não fui para o varejo efetivamente, mas eu trabalho com varejo, criando esses cenários que eu amo. Então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês essa minha paixão, que é a arquitetura para o varejo. Então, está aqui um pouquinho do meu currículo, que já foi falado, então eu vou passar adiante, né? E vou apresentar um pouquinho aqui a minha empresa. Vou passar aqui. Opa, acho que eu bati 2 vezes. Opa, volta mais um. Vamos lá. Coloca um play ali. Mas não é nada substitui uma experiência de vida. Ninguém alcança os seus objetivos sozinho. É preciso profissionais que você possa confiar, que tenham coragem de discordar, que acreditem nos seus sonhos e os tirem do papel. E que
saber o segredo para realizar sonhos? Começar. Transformá-los em projetos. Vamos começar? Quando você pensa em construção, o que você enxerga? Quem já sofreu com problemas em obras devido a um projeto bonito, mas sem funcionalidade, reconhece como é importante ter quem pense em todos os detalhes antecipadamente. Nós, da Guedes Arquitetura, acreditamos que basta um olhar em direção a uma nova perspectiva para transformarmos o que é complexo em simples, de forma fluida e autêntica. Somos especialistas em aprimorar e impactar negócios. Atuamos há mais de 18 anos em soluções para o varejo, comércio, corporativo e residência, com uma governança eficiente que integra arquitetura, marketing, engenharia e obra. Conseguimos, através da nossa expertise, otimizar tempo ao executar com eficiência e, assim, reduzir custos. Uma gestão global que agrega valor real ao seu negócio. Quando você está liderando ou não está seguindo, há sempre um momento em que você precisa quebrar barreiras. Quando você se permite ser dirigido pelo seu coração, seu talento, sua paixão e instintos. Assim surgiram as unidades de negócios internacionais e a nossa experiência em nacionalização de projetos. Acreditamos que podemos agregar valor e conceito aos seus projetos, porque buscamos entender profundamente o que você precisa. Vamos contar a sua história como ela merece ser contada? Obrigada. Obrigada. Uma breve apresentação da empresa, né, um resumo. Então, a gente vai falar sobre experiência de compra, né? A gente pensa sempre em arquitetura, que é só mobiliário, e como é que a gente trabalha a experiência, jornada de compras de um cliente. Foco na experiência de compra, a gente sempre pensa por que investir dinheiro na experiência, né? É isso que realmente vai trazer retorno para o nosso negócio. Então, a gente sabe que a loja, por si só, ela não vai viver de experiências, mas ela vai ter ganhos com essa experiência do consumidor, né? Quem nunca perdeu tempo numa loja que você se perde a noção, né, do tempo e acaba consumindo muito mais? Então, a gente sugere, né, criar momentos de compra singular para o consumidor, e isso de uma forma que supere as suas expectativas na jornada de compras. O que isso vai refletir no negócio, efetivamente? Que o cliente compre mais, que ele volte mais vezes na loja, né? E que ele indique principalmente a sua loja para os clientes, para parceiros, amigos, familiares, né? Então, a jornada de compras ela é essencial para que o cliente se fidelize e volte para o seu negócio e compre mais. Então, alguns elementos que a gente gosta de citar sempre para contribuir com essa excelente jornada de compras. A gente tem duas etapas que a gente considera no varejo, que é a estrutura física, que vai poder contribuir, e a parte de gestão. A gestão, né, é uma área muito importante, mas que eu propriamente não posso contribuir aqui com vocês. Então, eu quero focar a atenção na estrutura física. O que ela contempla? A arquitetura, o ambiente, todos os aspectos visuais. Hoje, toda a parte de interação sensorial e principalmente o phygital, que é a integração da loja física com a loja digital. Hoje não tem mais como voltar atrás, né? A gente tem que fazer essa integração. E a diversão no ponto de compra, ou seja, tem que ser um momento de interação com o cliente, com o produto, tem que ser um momento muito divertido. E essa interação do consumidor com o seu produto, né, e com a sua equipe também. Porque, obviamente, hoje é cada vez mais forte a questão do autoatendimento do consumidor, né? Mas o atendimento assistido, ele impulsiona, ele humaniza a compra. Então, essa interação do consumidor com a equipe bem treinada, ela é essencial para a gente conseguir impulsionar melhores vendas. Então, é sempre aquela busca pelo uau, né? Quem nunca entrou numa loja e se surpreendeu com o atendimento, se surpreendeu com o produto, se surpreendeu com o preço? Então, essa busca, como nas mídias digitais ou na internet hoje, a busca é pela atenção, na experiência, na jornada de compras, a busca é pelo uau, que o cliente seja surpreendido. E eu criei a metodologia de arquitetura de performance. Como é que ela funciona? A gente, né, eu sou formada em arquitetura, tenho 2 especializações em design,
Legal. A loja vai ficar bonita? Parece que sim. Mas e aí, ela vai vender? Ela vai converter? Eu já tive muitas experiências, né, nesses 22 anos de mercado, de lojas que eu fiz que ficaram lindíssimas, mas que por alguma razão não convertia. Ou seja, o cliente não tinha aqueles resultados que ele almejava. E aquilo me deixou muito intrigada. Eu falei, poxa, mas o que eu posso fazer, né? A loja tá bonita, como que não compra? Por que não compra? Então eu fui atrás, estudei um pouquinho mais, daí surgiu essa neuroarquitetura, né? Que eu sempre brinco que quando que a arquitetura não foi para o mundo sensorial humano, né? A arquitetura sempre foi para o ser humano. Eu fui entender um pouquinho mais dos gatilhos mentais, como é que eles funcionam, ou seja, eu saí do âmbito da arquitetura e fui para a área de gestão, marketing, entender o comportamento humano, muito da área do comportamento. E daí surgiu, então, o conjunto de projetos técnicos, que aqui todos conhecem, né, que imaginam que seja compatível com a área da arquitetura, associada ao marketing para vendas e o conhecimento em comportamento humano. Então, essa junção, essa tríade fez com que o nosso projeto fosse muito mais completo. Vou trazer exemplos, né, porque afinal de contas eu trabalho com imagem, né, então eu gosto de trazer umas figurinhas, porque eu acho que sempre ilustra muito melhor. É muito legal falar do meu trabalho, que legal, mas e aí, como é que ele é na prática? Então eu gosto de trazer alguns exemplos mais populares, porque também existe aquela imagem de que a arquitetura é só para marca de grife, é para Chanel, é para Prada, é para Dior, e não pode ser para um Bistec, e não pode ser para uma Pitol Calçados, não pode ser para uma loja de material de construção? Sim, pode e deve. O tema é que as pessoas, o brasileiro em si não tem essa imagem de que a gente pode sim trazer qualidade e jornada de compras para essas lojas populares. Então eu gosto de trazer a Pitol como exemplo. Essa era a Pitol quando eu conheci, e eu quero chamar a atenção de vocês para um expositor que está aqui, que não vai aparecer aqui na TV, não aparece, mas que está a R$30, aquela banca no ladinho, são produtos de R$30. Ok, guardem essa informação, produtos de R$30. Vocês têm essa percepção da loja. Essa loja aqui é na Felipe Schmidt, aqui em Florianópolis. E olha como é que a gente transformou a rede. Uau. Quero mostrar para vocês que, de novo, a loja está ali, ó, é R$29,90. A gente mudou a estratégia de marketing da empresa, de vez de R$30, a gente trabalha com R$29,90. E percebam que a percepção de valor de produto, ela muda. Nessa loja aqui, um produto de R$30 é caro. Porque a loja não traz experiência de compra, você mal consegue se localizar. Você vê o depósito, e assim, aqui nessa foto vocês não conseguem perceber tanto, mas até a pintura da escada está toda descascada. Então mostra o desleixo com a marca, né, com a identidade da empresa. Aqui não, aqui a gente refez toda a identidade, criou uma jornada de compras. As duas lojas são autoatendimento, as duas lojas têm atendimento assistido de uma equipe super treinada, mas a equipe se sente muito mais motivada de trabalhar nessa loja. O cliente se sente muito mais motivado. E um público que não frequentava a Pitol antes frequenta, porque entende que a loja parece até um outlet americano. Então, um público que eles não atendiam antes, eles estão atendendo agora. E o público que eles já atendiam está comprando mais agora, porque ele consegue perceber melhor o produto. Então, como é que funciona essa arquitetura de performance? A gente faz um mergulho profundo na marca. Então, a gente realmente entende, estuda, né, analisa todas as vieses da empresa e, através disso, a gente gera quais são nossos pontos principais, nosso goal. Não é mais a arquitetura, não é só o prédio bonito. O prédio bonito é consequência, é o mínimo que a gente espera. Mas a ideia aqui é ter experiência de consumo, aumento de vendas, fidelização da marca, design atrativo, um ambiente confortável e ergonômico para a equipe trabalhar também, e toda a parte de funcionalidade, porque afinal de contas não adianta você não conseguir alcançar os produtos, ele não está acessível nem para o cliente e nem para a equipe, né? Então, o que a gente estuda nessa arquitetura? O que ela tem de diferente de uma arquitetura tradicional? Eu elenquei aqui uns pontos principais. Primeiro, se a empresa já existe, a loja já existe, a gente vai fazer um estudo completamente inusitado para a arquitetura, que é fazer o estudo... Opa, pulou um aqui. A gente vai fazer uma estudo da curva ABC e do mix de produtos. Por quê? Quando a gente olha os indicadores, eu sou das exatas, então eu adoro o númerozinho, né? Acho que o número é uma maravilha porque ele não mente. Às vezes o cliente diz, não, mas esse produto vende bem. Daí você olha lá nos indicadores, o produto vende 2% do montante total de vendas. Eu vou trazer até um exemplo para vocês que a gente mudou o mix da loja, porque nos indicadores eu tinha um espaço imenso que eu vendia um produto que tinha um ticket alto, mas a minha rentabilidade, meu giro era muito baixo. Então
Então eu falei, não, esse produto eu vou tirar dessa loja, eu vou colocar esse produto aqui que vende mais. Então quando a gente faz isso, percebam que não é sobre arquitetura, é sobre estratégia de negócio, é sobre estratégia de venda. E daí entra a parte de mix de produto, então a gente define primeiro que tipo de produto fica e que tipo de produto sai dessa nova loja, ou de uma loja existente que a gente esteja reformando. Entra a parte de branding, manual da marca, persona, ou seja, qual é a identidade dessa marca e como eu imprimo ela na loja física. Porque hoje a gente percebe muito lojas online e muito produto material digital, mas como eu trago esse digital para a loja física? Como é que eu imprimo essa identidade? Daí a gente cria essa jornada de compras, né, por onde que o cliente vai percorrer. Quando a gente fala jornada de compras, parece uma coisa muito complexa, mas pensem quando vocês vão fazer uma viagem, vocês pegam um mapa, definem onde vão ficar, onde vão passear, como é que vai ser essa jornada da viagem. A mesma coisa acontece dentro da loja. Quando eu entro, quando eu paro na vitrine, eu vou entrar ou eu não vou entrar? Por onde que eu vou percorrer? Até onde que eu vou percorrer? Onde é que ele está o caixa? Onde é que está a área do check-out? Se eu precisar de atendimento, eu vou ter ele instantaneamente? Como vai ser esse processo? Então, esse caminho que o cliente percorre dentro da loja é a jornada de compras. Parece complexo, mas é simples. Daí entra a parte de setorização e layout, que efetivamente a gente vai posicionar onde, o que, como dentro da loja. E daí sim entra a parte da arquitetura, que é a parte do mobiliário e a parte de visual merchandising, que é a comunicação visual e como o produto está sendo exposto nessa loja também. Ou seja, o meu cabide fica de frente, ele fica de lado, o meu calçado, por exemplo, um tênis. Eu não posso colocar o tênis de frente como um sapato feminino, eu tenho que botar ele de lado. Porque de lado ele vende melhor do que o calçado feminino de frente. Então tem esses pequenos vieses, pequenos detalhes que são essenciais para o cliente conseguir visualizar bem o produto. E quando ele visualiza bem o produto, o nível cognitivo dele entende que ele precisa comprar aquele produto. Daí vem a iluminação, pontos de atratividade, né, os pontos focais que a gente quer atrair o cliente para o fundo da loja. Então, por exemplo, a Centauro usa aquele caminho que parece uma área de corrida, que te delimita, você segue aquele percurso. A Adidas tem a faixa no teto que te leva até o final da loja e te faz subir o piso superior. Então, isso tudo são movimentos que a gente faz na arquitetura para o cliente não perceber, mas a gente está induzindo, eu não gosto da palavra manipulando, que eu acho um pouco pesada, mas a gente está induzindo a jornada de compras do consumidor. Daí entra a parte efetiva dos projetos iluminação, né, os pontos de atratividade que eu falei, projetos técnicos e toda a compatibilização com os projetos complementares, porque afinal de contas estamos falando do projeto técnico, então tem elétrico, hidráulico, preventivo, especialmente quando é em área de shopping, as aprovações e legalizações, orçamentos, então, e vai para execução de obras e montagem. Ufa, né? É uma jornadinha longa. Aqui eu quero mostrar essa loja que estava há 1 ano e meio em funcionamento, é uma loja de material de construção em Timbó, que estava vendendo super bem, mas o cliente entendia que as pessoas buscavam materiais de acabamento e ele não tinha uma área adequada para expor melhor os acabamentos dele. Ele me chamou basicamente para fazer projeto de móveis. O resultado foi esse. A gente mudou completamente a jornada de compras, porque antes ele tinha aqueles gabinetes de banheiro grandes, aquelas bancadinhas, aqueles móveis que vêm prontos, eles custam em média R$1.500, é um ticket alto. Só que ele me toma 1 metro quadrado por unidade. Então ele acaba sendo um produto com ticket baixo, porque na área de metais, por exemplo, acabamento de banheiro, eu consigo vender em 1 metro quadrado R$10.000. Então eu falei, não, esse gabinete não vai mais ficar aqui, a gente vai colocar em outra loja que ele vende. E a gente vai começar a expor mais metais, cerâmica. Então, por exemplo, ele precisava de uma área de exposição importante de cerâmica, mas a loja era pequena. Então a gente criou esses painéis que parecem portas deslizantes, que, ao lado de, né, ele é dupla face, então ali eu coloquei, acho que foram, o total deu 80 faces, que ele tinha na época só 15. Então a gente colocou uma capacidade de exposição na loja muito superior, ele imaginou que ele precisaria de uma área muito maior do que de fato ele precisava, a gente organizou. É mais ou menos quando a gente arruma o guarda-roupa, assim, que coloca tudo no lugar e tira o que não precisa, mais ou menos a gente fez isso. Acreditem, o piso da loja é o mesmo, o forro, a iluminação, inclusive as gôndolas da parte efetiva do material de construção a gente manteve. A grande mudança foi iluminação de destaque para as paredes, pintura e móveis novos para esses produtos menores que a gente precisava enaltecê-lo. Basicamente isso, foi uma reforma de montagem de 15 a 20 dias. Sem dor, sem bagunça, sem furdunço na loja. O que a gente acredita, né? Que a gente sempre pode agregar valor e conceito aos projetos. Porque a gente precisa entender profundamente o negócio para contar a história. Então,
Um varejo, ele é sobre storytelling, a gente precisa contar a história do negócio, né? Mas não precisa estar lá as fotos do empreendedor, de como tudo começou. Não, você precisa sentir a loja. Você entra, por exemplo, numa Apple, você percebe a tecnologia ali, a tecnologia está respirando ali. Então você sente que ele tem inovação, você sente que ele tem tecnologia. Por quê? Você sente isso. Porque a loja está contando a história da tecnologia. Nos pequenos detalhes, na iluminação. Então todo aquele... é um cenário, na verdade, né? Que a gente cria. Eu vou trazer uma outra rede que é nossa, aqui de Santa Catarina também, ela é de Blumenau. Essa é a Altenburg, né? Que é uma rede que eu imagino que todos vocês conheçam. Quando eu os conheci, eles me deram como referência essas duas lojas. A loja de cima é uma loja de Joinville que eles tinham inaugurado fazia um mês. E a loja de baixo, que é mais antiga, é a loja original. É a primeira loja da rede que fica na Rua São Paulo, em Blumenau, que é uma loja clássica, que eles nem mexem muito nela, porque ela tem um valor sentimental muito grande para a rede. Então, essa era a imagem que eles tinham, pediram para que eu construísse uma flagship store. O que é uma flagship? É uma loja conceito da marca. Me deram algumas vieses. Nessa loja eu tive foi um pouquinho, digamos assim, meio maluquinha, porque eu fiz uma apresentação para eles, primeiro projeto, primeira apresentação, eu apresentei o projeto completo. Eu falei, eu só tenho um shot, eu só tenho uma tentativa de conseguir apresentar o que eu acredito que seria o ideal para a marca. Eu era cliente, sou cliente da marca, adoro a marca, e eu entendia que o produto não estava bem representado na loja que eles tinham. E eles não conseguiam ver aquele valor que eu conseguia enxergar na loja. Então, se eu seguisse o que eles queriam, eu não ia conseguir sair muito do que eles já tinham. Porque eles estavam, digamos, um pouco... o pensamento deles estava muito vinculado ao que já existia, o que estava dando certo para eles. Então, eu pensei, eu sou uma pessoa de fora, né? Eu tenho essa imagem neutra do que seria a marca, eu adoro a marca, e eu vou imprimir no meu projeto aquilo que eu imagino que seja o ideal para a rede. E vou ter uma tentativa. No máximo, eles vão dizer, olha, Ana, tá uma droga, muda tudo que eu não quero saber. E eu tive a sorte de ter sido agraciada com o presidente da empresa, que falou, olha, gostei, a gente vai executar esse projeto e ele vai virar um novo padrão da rede, na primeira apresentação. Então, assim, aqueles momentos que a gente tem uma pequena sorte, né, de acreditar no que a gente... E esse é o resultado da loja. Então, essa é a loja que a gente criou o conceito, fica no Balneário Camboriú Shopping. Então, se vocês observarem, o produto é exatamente o mesmo, mas a percepção de valor. Então, veja, se você for comprar um jogo de cama de casal, por exemplo, você não pagaria, às vezes, R$1.000 numa loja assim. Nessa outra loja, você sente que vale a pena pagar R$1.000 o jogo de cama. Então, a percepção de valor do produto muda completamente. E, acreditem, essa loja não saiu muito mais cara do que as outras lojas que eles já faziam, porque nas lojas antigas eram todas com móveis sob medida, e a gente criou aqui uma padronização de móvel modular, que ficou muito mais econômica também a replicagem de outras unidades. Então, a gente criou um sistema industrial para fabricar as lojas. Então, também tornou a loja mais econômica de abrir novas unidades. Pena que tá truncadinho, né? Gosto de trabalhar com imagem, que ela sempre ajuda a gente a entender um pouquinho melhor, né, o trabalho, do que a gente só explicando o que está fazendo, né? Então, o que a gente cria dentro da Guedes Arquitetura, né? Eu sempre falo que a gente tem mentes criativas, mas a gente traz praticidade, porque não adianta ser criativo, né, no sentido de criar design bacana, mas ele não ser prático, ele não atender às demandas do dia a dia. Então, o que a gente cria? Arquitetura, design de interiores, consultorias e gerenciamentos para o varejo, e tropicalização de projetos. Na parte de arquitetura, o que é isso? Projeto arquitetônico, legal, executivo de edificações comerciais, né, de todos os tipos, que é o tradicional que a gente tem da arquitetura.
O design de interiores para o varejo, que são lojas como vocês viram, então toda a parte de interiores, fachada, seja loja de rua ou loja de shopping também. Consultoria e gerenciamento, então a gente entende, faz toda essa análise de mix de negócio para as lojas, né? Sejam lojas satélites, que são as lojas pequenas de shopping, mega lojas ou âncoras. E a tropicalização de projetos a gente faz para grandes redes que querem sair, né, que querem se instalar no Brasil, mas precisam adaptar o seu negócio. A gente fez a tradução para alguns projetos da Zara, fez também para a Cinépolis, toda a parte de catálogos e manuais técnicos da Cinépolis, que é uma rede mexicana, que é, na verdade, gerenciada por uma rede americana. A gente fez todo o trabalho, os projetos técnicos também. E da Tostado Café Club, que é uma rede argentina, que a gente, além de fazer toda a tradução e os projetos complementares, a gente executou a obra chave na mão, ou seja, até que a gente fala turnkey, né? Então a gente executou toda a etapa. Então as reuniões eram feitas na Argentina, conhecia a rede lá, foi bem chato, né? Porque tinha que comer os tostados, tinha que provar tudo. Nossa, eu sofri muito, tive que tomar muito café, passear, conhecer todas as unidades da rede, ou boa parte delas, né? A ser o recorrido lá pela Argentina. Foi muito difícil esse projeto, mas foi muito gratificante, porque a gente entendeu muito da cultura também e trouxe essa cultura para cá e conseguiu manter quase toda a autenticidade. Então, a madeira que é usada na Argentina, no Brasil, por exemplo, não tem. Então, a gente teve que buscar uma madeira similar. Então, vários materiais, essa homologação de materiais, a gente fez para a Cinépolis, fez para a Zara e fez para a Tostado também. E essa parte de tradução, de trabalhar com outras equipes multidisciplinares de outros idiomas, é muito interessante, é muito rico. Então, aqui é o projeto da Tostado Café Club, que era no West Plaza Shopping em São Paulo. Então, além do cliente estar em Buenos Aires, eu em Blumenau e a minha equipe executando a obra em São Paulo. Então, foi bem divertido. Então, aqui o resultado da Tostado, que foi a primeira unidade deles de shopping, porque as lojas todas eram lojas de rua, próximas de metrô. Então, aqui no Brasil, eles queriam dar uma certa elitizada, digamos assim, na rede, né? Então, essa foi a proposta dada para essa unidade. Eu vou trazer o vídeo, ele está truncando um pouquinho o vídeo aqui, mas eu acho que sempre vale. Esse é o dia da inauguração, que é o dia mais feliz do arquiteto, né? 1 minuto de alegria, como é que é 1% de glória para os 99% de transpiração. Vamos ver se ele vai. É mais ou menos isso. E, novamente, né, nada substitui uma experiência de vida. Então, quando a gente cria essas experiências dentro da jornada de compras, seja uma loja, seja um supermercado, seja uma cafeteria, um restaurante, né, isso fica impresso na nossa memória, né? A gente sempre vai lembrar aquela comida afetiva, daquele atendimento bacana que a gente teve numa loja. Então, é muito importante a gente criar essas experiências. Aqui eu quis trazer algumas imagens também desses nossos clientes queridos, né? Então, onde é que a gente busca informação? Ao contrário do que a maioria pensa, né? Ah, arquiteto vai só para a Feira de Milão. Pasmem, eu vou para a NRF Nova York, eu vou para Euroshopping Düsseldorf, então a gente busca entender onde é que o varejista está indo, onde é que ele está buscando as inspirações, para onde que estão indo essas tendências. Então, eu sou fascinada pelo varejo e acabo indo nessas feiras para entender como é que o varejista está pensando, porque como é que eu vou atender a demanda dele se eu não entendo o que está passando na cabeça dele. Então, ao invés de a gente estar sentado em lados opostos, né, da mesa, eu estou do lado dele entendendo quais são as demandas e tentando trazer e aplicar, né, porque muitas vezes a gente vê como a gente visitou lá em Nova York tantas lojas incríveis, mas como é que eu trago essa tendência? Porque lá é uma outra cultura, é uma outra forma de pensar. Aquela ideia incrível que eu vi naquela loja, como é que eu aplico na minha? Como é que eu adapto para a cultura brasileira? Então isso também é muito importante, porque a gente percebe que o cliente viu algo super legal
fora do Brasil e traz para o Brasil aquela ideia e não dá certo. Mas por que não deu certo? Porque o consumidor é diferente. Então a gente precisa entender a nossa persona, qual é o comportamento. Eu vejo muitos clientes que às vezes fazem a loja do gosto dele, mas ele é o público-alvo daquele negócio? Não é. Então eu tento romper essa barreira e mostrar para o empresário que ele tem que entender quem é o público dele, que às vezes não é nem o meu gosto, nem o dele, é do público, né? Então a gente adaptar isso. Então friso muito essa questão da gente entender onde está sendo absorvida essa experiência, esse conhecimento, né? Uma forma da gente compartilhar também o conhecimento através das redes sociais, né? Eu gosto muito do YouTube, porque a gente pode se aprofundar, né, no conhecimento. Eu particularmente gosto muito. Então a gente tem aqui várias playlists, se vocês quiserem verificar, por exemplo, as visitas técnicas que nós fizemos em Nova York, da NRF, eu já tenho 31 visitas técnicas publicadas, 31 lojinhas visitadas. Então, assim, eu filmei de uma forma bastante amadora. Eu uso o teu relatório, teus vídeos para prestar contas aqui. Ótimo! Eu não tenho a capacidade de gravar, aí eu uso dela. Claro, pô, bem melhor. Tava junto, né? Eu tava do lado, né? Então a gente criou muito conteúdo. Então, para quem precisar, quero ter uma ideia de uma loja, como é que está sendo feito, porque às vezes a gente olha no Google, só a imagem, né? Não tem a visita, como é que é a experiência de compra daquela loja, o que ela tem de diferente, por que ela é especial. Então ali eu mostro a jornada de compras, eu mesmo filmei, assim, bem amadoramente, eu juntei os vídeos, né? Fiz um compilado ali. Então, para quem quiser, também tem os nossos passeios virtuais de projetos da nossa autoria também, como a gente apresenta os projetos para esses clientes, com esses passeios virtuais, ou seja, é a tecnologia a nosso favor, mas é humanizado, é o olhar humano utilizando a ferramenta tecnológica da inteligência artificial. Aqui eu estou propondo para vocês, né, pelo evento, né, pela convite também, gostaria de contribuir com vocês para quem precisar, para quem é varejista e deseja uma consultoria. Então eu estou oferecendo aqui para vocês, exclusivo para o evento, 1 hora de consultoria gratuita para o seu negócio, pode ser através de WhatsApp. A gente agenda, tem aqui o WhatsApp para vocês entrarem em contato com a gente, então é só agendar, a gente marca e faz 1 hora para eu entender um pouquinho o seu negócio e dizer, olha, dá para fazer isso, não dá para fazer como dá, porque às vezes é mais essa visão do que precisa ser feito, né, que o empresário precisa, e a partir daí a gente pode dar as diretrizes para que ele possa caminhar, ou enfim, se precisar fazer um ajuste, alguma coisa, a gente está aí para contribuir também, mas é uma forma também de eu contribuir com vocês, não queria vir aqui. Acho que, se eu estou falando sobre experiência, né, e jornada, como é que eu não posso oferecer uma experiência para vocês também? Então, eu quero agraciá-los com essa experiência, que vocês também entendam como é o nosso trabalho, que a gente possa contribuir de alguma forma também. E daqui, nossos contatos, tem o meu contato de e-mail direto e o meu WhatsApp também, para quem precisar. E, novamente, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. Lógico que é pouco tempo, então eu tentei ser mais breve e mais objetiva possível, mas são só 22 anos nesse compiladinho aí. Então eu agradeço a vocês aí pela oportunidade. Obrigada. Vamos abrir a palavra já. Vamos lá, meu diretor. Liana, parabéns. Eu Obrigada. sempre acho incrível quando um profissional agrega o conhecimento da sua própria área, que é a arquitetura, com mercado, com experiência de cliente. Eu achei muito legal, não imaginava do que vi, gostei muito. Eu tenho uma dúvida. É o seguinte, todo bom marido, temos vários aqui, já foi chamado em momentos da sua vida para acompanhar a sua boa esposa em momentos de compras, por vezes, prolongados, né? E aí, eu sempre achei muito estranho que a maioria do varejo não tem espaço para o marido permanecer num ambiente agradável, mesmo lojas grandes não tem. Uma Renner não tem, uma loja gigante. E queria saber se existem estudos sobre isso, porque na minha impressão, quando eu estou bem acomodado, porque a mulher gosta de consultar o homem, apesar da opinião dele não servir para nada, ela gosta de consultar, é bom. Então, quando eu estou mais bem acomodado, eu tenho mais paciência para contribuir, talvez até para custear, quando é o caso do presente. E aí, queria entender como que vocês enxergam isso, como que os teus estudos enxergam essa questão do espaço, do assento na loja, do espaço. Eu concordo plenamente com você. Na verdade, eu até brinco que tem a área do estacionamento de maridos. Eu uso esse pequeno nome para ser mais engraçadinho.
Eu sou super adepta, sempre que eu posso colocar que o cliente, né, no caso o varejista me permite, na Pitol a gente, nas grandes magazines deles, a loja que a gente tem em São Bento, e todas as lojas que eu posso, eu coloco numa área mais reservada, mais tranquila, peço para o cliente colocar tablet, sofás, Wi-Fi, a gente prevê já esses pontos de tomada, né, para o cliente poder carregar o celular e ficar ali tranquilo. Eu acho que dentro da nossa cultura brasileira é essencial, principalmente para lojas acima de 400 metros quadrados. Tipo, é essencial, tipo, é obrigatório. Quando são lojas menores, é mais difícil a gente ter essa área, porque o metro quadrado, principalmente em lojas de shopping, ele é muito caro. Então, para o meu varejista entender que ele vai perder 10, 15 metros quadrados da área de loja para ter esse lounge, para ter essa área VIP para os maridos, muitos varejistas não querem abrir mão. E pasme, especialmente quando são homens varejistas. As mulheres varejistas, em geral, são mais empáticas e pensam no espaço para os maridos. Mas quando são homens na diretoria, pasme, eles não querem ter o espaço para os maridos. É incrível. Mas eu vejo como um ponto muito positivo, porque, como, novamente, se a gente fala de experiência, a experiência ela tem que estar no início até o final da jornada de compras. E eu até adiciono que a Forever 21, uns anos atrás, eles tinham a área de provadores ele bem grande, tinham puffs enormes. Que eu me lembro que meu pai é um pai são 2 mulheres e uma esposa, então são 3 mulheres, meu pai também, né? E ele, pobre, ia com a gente para a área do provador e podia. Então a gente tinha uma área grande de provadores, com aqueles puffs redondos, meu pai ficava lá com todas as nossas compras, né, quando a gente ia para os Estados Unidos, e ele ajudava também a gente, e era uma diversão familiar. Então, ele sentadinho, tranquilo, às vezes a moça até oferecia uma água para ele, que ele estava há muito tempo ali, né, esperando a gente. E era divertido para nós, porque a gente estava provando e saía, desfilava para ele, e a gente conversava entre nós, então virava essa experiência, né? Eu me lembro desses momentos, eu não lembro nem que roupa eu comprei, mas eu me lembro dessa experiência de estar comprando em família, nessas lojas americanas, que tinham esse espaço para os maridos. Então, eu tenho esse entendimento, como você, que ele é essencial, que precisa ter. Mas, infelizmente, o brasileiro, o varejista, não tem ainda essa percepção, essa maturidade de entender que a experiência faz parte, que você precisa ter essas áreas. Quando é uma boutique, uma loja menor, eu até entendo, porque realmente o metro quadrado é muito caro, e às vezes para você... Mas, como eu falei, lojas acima de 300, 400 metros, não vejo justificativa para não ter um espaço confortável. Então, te asseguro que eu sou aquela pessoa que está ali lutando pelo estacionamento de maridos, eu acho que ele é essencial, entendeu? Eu acho que ele é muito bacana, e especialmente se ele pode ser próximo da área de provador, para criar, sabe, não sei, como às vezes acaba sendo um canto, embaixo de uma escada, num fundo. Eu acho que ele tem que ser numa área nobre, próxima do provador, sim, para ter essa interação. Show! Next! Vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado pela tua disposição, tua energia, fantástico mesmo. Eu fiz um monte de anotação, mas você bem que bom! Você bem prático. O primeiro, acho que já ajuda para o segundo. Primeiro, eu queria entender se tu consegue explicar fácil para o varejista o ROI, né, o retorno sobre o teu investimento, né, o quanto isso retorna, isso é um investimento, basta ele ter uma linha de crédito que isso volta. Né? E o segundo, que já complementa isso, é o aumento de ticket médio da loja. Sabe a variação de ticket? Depende muito do segmento. Eu vou te dar um exemplo de uma loja de calçados que tinha uma unidade só, não era rede, era uma loja de alto atendimento. Eles tinham, dos 1.000 metros quadrados de área construída, quando eu os conheci, eles tinham 20% apenas de área de loja e 80% área de depósito. Eu cheguei lá e falei, nós vamos inverter isso aqui. Eu não queria nem depósito, mas a gente chegou no acordo 20 de depósito, 80 de loja. Ou seja, quanto mais área de venda, mais área o cliente vai ver o produto. E como eles funcionavam? Eles tinham a vitrine cheia de produtos, o cliente entrava, indicava na vitrine o que ele queria, o funcionário ia até o depósito, pegava o produto na numeração, e levava para o cliente provar. Então era uma jornada de compras longa, demorada, é uma cidade do interior, é em Indaial, mas era uma jornada de compras longa. A gente criou o autoatendimento, mudamos o nome da loja, nossa, fizemos uma reviravolta na rede, na loja, não é na rede, na loja. Mudamos toda a jornada de compras, fizemos a loja totalmente 100% autoatendimento, que o cliente tinha receio, porque ele tinha totalmente atendimento assistido, ele tinha receio de furtos, mas para resumir, a gente mudou toda a loja, zero marketing, só arquitetura e só o interior, que a fachada e as vitrines eram... Depois a gente conseguiu mudar a fachada, mas a vitrine era intocável para eles. Para você ter uma ideia, em um ano que a gente conseguiu medir, porque, lógico, a gente tem sazonalidade no varejo.
Então, o ideal é, pelo menos, a gente fazer uma análise de 12 meses. Em 12 meses, nós aumentamos 30% o faturamento. Pensar, é bastante. É muito menos do que ele tinha investido na época. Só que desses 30% que ele faturou a mais, foi só 10% a mais de cliente. Ou seja, o cliente que já era fiel dele começou a consumir mais, muito mais. Então, a gente tem casos, por exemplo, de material de construção que aumentou, converteu 50%. Eu tenho uma agropecuária que a gente fez, que eles bateram recorde de vendas no primeiro mês de loja reformada, depois de 12 anos. Então, assim, vai mudar, vai ter uma variação, depende de cada segmento. Mas eu posso te assegurar que nesses últimos 22 anos, a gente não teve nenhuma loja que faturou menos de 30% a mais depois da reforma. Então, assim, porque não é uma mudança, não é uma reforma de embelezamento, entende? Que é uma reforma para você enaltecer o produto, para você valorizar mais o produto. Então, o cliente vai ver melhor, ele vai conseguir comprar sozinho, que muitas lojas ainda têm atendimento assistido. Então, o que eu posso te garantir é, pelo menos 30% a mais de faturamento após a reforma, assim, né? Você consegue medir, assim. Parabéns e legal, Obrigada. porque também deve melhorar bastante a autoestima de todo mundo. Sim. Lá dentro. Isso também deve converter mais venda. Nossa, a gente é recebido, durante a reforma eles querem matar a gente, no caso, né? Eu tenho um pouco até de receio de entrar na obra, né? Tem obras, por exemplo, o Bistec, que a gente reformou com a obra ainda, a gente não fechou nem um dia a loja, a gente reformou a loja toda. Então, à noite, eles botavam a gôndola numa posição, daí a gente fazia o piso, mudava todos os produtos para o outro lado. Então, assim, toda noite era uma mudança completa de setor. Então, eu não sei como não me lixaram na obra naquele período. Mas depois que a loja está pronta, eles esquecem e graças a Deus esquecem, né? E, nossa, ficam super, tanto a equipe como o cliente também, então é muito gratificante, realmente é muito, muito legal, assim. Obrigado. Obrigada a você. Show. Ana? Eliana, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Bem legal. Você citou sobre neurociência e comportamento. Com certeza o seu trabalho é bem personalizado. Como é que você se inspira? Qual que é o perfil? Qual é esse laboratório que você vai buscar? Esse cliente pensa assim, mas o seu cliente pensa assim, mas os clientes dele não tem nada a ver. Onde você pega esse laboratório? Olha, boa pergunta. Na verdade, eu leio muito, gosto muito, né? Então, eu acabo estudando muito e na prática, no dia a dia, o cliente geralmente tem uma análise, às vezes, da persona, né? Hoje, você falar em persona, todo mundo sabe o que é. 10, 15 anos atrás, as pessoas não entendiam, não tinha essa clareza do que é. Então, a idade, o sexo, a escolaridade. Então, você tem ali uma ideia geral, às vezes até público-alvo. É muito comum no varejo brasileiro. Qual é o seu público-alvo? Eu atendo A, B, C e D. Eu falei, nossa, tá melhor que Jesus, né? Agradou todo mundo. Entendeu? Eu digo, não é possível, tem que eleger e vamos focar. Eu explico, porque o brasileiro tem muito assim, não, eu quero atender a classe A. Mas, gente, se eu sou varejista, eu vou atender a classe CD, que é a melhor, é a base da pirâmide. É o que eu tenho de melhor público. Então, existe uma certa marginalização do público CD, porque o varejista não quer dizer que ele vende para CD, eu não sei porquê, que eu teria o maior orgulho de vender para CD. Então, a gente tem que desmistificar algumas crenças acerca do público-alvo, que ele entenda que é público-alvo dele, e isso hoje em dia a gente tem dados, né, tipo IBGE, tudo isso tem os dados do público brasileiro também, e daí a gente faz pesquisa. Algumas situações, por exemplo, quando tem concorrente, uma loja de calçado, autoatendimento, a gente faz cliente oculto, visita a concorrência, vai se informar, leva aí arquiteto, estagiário, engenheiro, vai todo mundo. Como é que foi a tua jornada? Como é que você percebeu? O que você sentiu? Antes de eu ter o briefing do cliente, eu mando a turma e as cegas nas lojas, porque daí é a percepção realmente de consumidor. Porque por mais que sejamos arquitetos profissionais, mas eles não têm essa mesma visão de persona, então eles vão conseguir me dar com clareza a percepção dele. Se você entrar em qualquer loja, se perceba como consumidor, você vai dizer, gostei, não gostei, está claro, não está, o produto está bem posicionado, tem luz suficiente, não tem, esse piso está bonito, está feio. São simples as perguntas, e às vezes o varejista não faz essas perguntas simples. Agora, por exemplo, a gente inaugurou sábado uma ótica que está 4 anos no mercado online. Então era a primeira loja física. Pensa na responsabilidade, porque a cliente não sabia o que ela queria. E ela falou para mim, Liana, não me pergunta o que eu quero porque eu não sei. Essa é a minha loja online, ela vende isso, ela me deu todos os relatórios de venda do público, tudo, vi toda a curva ABC do negócio dela, a persona, só que é público online. O digital é uma coisa, físico é outra. E daí também ela vendia produtos tipo óculos, né? Marca Ana Hickman, que, por exemplo, para quem não conhece, vai vender um óculos de sol por 300, 400 reais, que é um ticket baixo,
E ela vendia uma Balenciaga por 4 ou 5 mil reais na mesma loja, online. Na loja física, como faz essa... Daí eu me inspirei na nossa viagem na NRF, que a gente conheceu, bati foto com aquele querido da Sunglass Hut, que é a maior rede de óculos do mundo, e fui pesquisar. Fotinho, visitava lojas, e fui em lojas na minha região, entrei no depósito, daí a gente a cara dura, olha, eu tô fazendo projeto de loja, como é que é tuas gavetas, como é que você armazena, funciona, não funciona? A gente tem que ter muita humildade para pesquisar. Então, eu acho que a grande diferencial não seria nem tem a parte de estudo, de pesquisar, mas eu acho que é ter humildade para você perguntar. Acho que a maioria dos profissionais, eu posso falar com propriedade, tem um ego muito grande. Então, eu sempre brinco para minha equipe e digo, ó, pega o ego, pega ele, amassa e põe no bolso. Não vale nada, entendeu? Porque você precisa ter humildade para aprender. Porque o dono do negócio, ele é o expert naquilo. Então, é como... Eu sempre brinco entre a Mona Lisa e uma moldura. O cliente, o produto é a Mona Lisa. Você tem que ser a moldura, a parede colorida para enaltecer o quadro. Agora, você não pode chamar mais atenção do que o quadro. Então, o nosso trabalho é a moldura, é a parede colorida no fundo lá no museu, é a luz. Mas não pode ser depreciar aquele produto, né? Então, nosso trabalho é valorização. Então, tu tem que pesquisar e ter humildade para buscar as informações onde elas estiver. Às vezes, elas não estão muito fáceis. Nada. Show! Anne, vamos lá. A primeira, essa ideia, né, o modelo de negócio foi desde o início sim, ou se em algum momento mudou. E a segunda, tu falou sobre a dificuldade, quando tu vai no cliente, ele tem uma ideia da loja, enfim, de tudo, e tu tem que mudar isso, né? Fala um pouquinho de como seria esse processo. A minha área de atuação, como a maioria dos arquitetos, eu fundei a empresa, então assim, eu não tinha portfólio nenhum, né? Zero. As pessoas perguntam, mas que trabalhos você fez? Então, nenhum, eu vou fazer o seu. Então é muito complicado a gente, né, ser pioneiro no negócio, é muito difícil. Então, no início, eu fiz trabalhos que me permitiam fazer, né? As pessoas que confiavam em mim. Eu fiz muita obra residencial, fiz casa, apartamento, decoração, como a maioria dos arquitetos acaba ingressando no mercado. Depois eu me encantei com a área técnica da área da saúde, então fiz clínicas, hospitais, eu adorava, porque era uma área bem técnica e a maioria dos arquitetos não gosta muito de ler. Então tem que seguir as normas certinho, tem que ter uma pia com tanto, por tanto, tudo certinho. E para mim aquilo era muito fácil, porque era só ler o manual e seguir, estava show, né? Então fiz muito trabalho na área de saúde. E daí o varejo ele foi surgindo, assim, as pessoas foram me dando oportunidade de fazer projetos, e os projetos foram chamando outros projetos, e daí eu também fui gostando mais do varejo, porque para mim ele é muito mais fácil do que outros tipos de projeto. Confesso que fazer um projeto de interiores de um apartamento para mim é muito mais difícil do que fazer uma pitol de 3 mil metros quadrados. Eu me divirto fazendo a loja, e quando, às vezes, um apartamento eu sofro bastante. Então, foi um processo, assim, eu digo que desses 22 anos eu sempre trabalhei com varejo, mais forte mesmo, eu acho que desde que eu fiz o curso lá em Milão, que daí foi um curso especializado em varejo, e os nossos professores faziam as lojas do quadrilátero da moda, então, assim, era bem difícil, sabe? Tu ia lá ver a loja do Dolce & Gabbana, a gente foi ver a marcenaria, visitou a fábrica da marcenaria, que fazia os móveis para a Dolce. Então, várias lojas incríveis que eu admirava, que eu tinha até meio vergonha de entrar na época na loja. A gente foi em visita técnica com os arquitetos que fizeram os projetos. Então, assim, ali, eu acho que em 2006, quando eu fiz o IED de Milão, ali foi um ponto de inflexão bem importante. Sobre a mudança de mindset do cliente, então, essa cliente, por exemplo, da ótica, a gente tinha esses produtos e ela queria uma loja grife como ela compra, como ela gosta de comprar o produto da grife. Daí eu sentei com ela e falei, olha, a gente tem que entender que nós estamos em Indaial, não estamos na Quinta Avenida de Nova York, adoraria que a gente tivesse fazendo o projeto. Eu ia ser, nossa, você ia ver, você ia gastar 5 milhões num negócio desse, eu brincava com ela. Mas a gente está em Indaial, uma cidade pequena, num centro comercial, que a gente está vendendo produto de marca. Então a gente precisa que o cliente entre na loja sem medo que o produto vai ser caro. Então eu prefiro que o cliente perceba o negócio com um ticket médio mais baixo e ele se surpreenda com o produto que tem lá dentro, do que ele não entre com medo que o produto seja caro. Então a nossa opção, nossa estratégia foi iluminação, porque a iluminação é um silencioso vendedor, então até fica de dica, quanto mais escura for a loja, mais sofisticado, qualquer empreendimento, né, restaurante, qualquer negócio, quanto mais escurinho ele for, mais amarelada for a luz,
ticket mais alto. A gente já sabe quando o restaurante é amarelado, Achei que era falta de já luz, né? saiba. Família, Por que vocês acham que as Casas Bahias têm 1.000 lux por metro quadrado de iluminação? É porque dá a percepção, quanto mais luz a gente tem, maior a percepção de barato. Então, pode observar que lojas populares, de supermercados populares, a luz brilha, né? É um sol dentro do negócio. A Casas Bahia é campeã nisso. Então, quanto mais luz, mais barato. Quanto menos luz, mais sofisticado, mais caro é o ticket, né? Então, nesse caso da ótica, a gente usou um mobiliário bacana. Falei para ela, vamos usar um mobiliário que seja sofisticado, mas a gente vai trabalhar com bastante luz. Que o cliente não fique inibido. E a gente inaugurou agora, a loja abriu na sexta e inaugurou no sábado. Ela estava vendendo na inauguração, assim, ó. As pessoas dizem, nossa, eu convidei algumas amigas, familiares, pessoas, clientes da região para visitar, e muita gente saiu com a sacolinha, porque se sentiu confortável para comprar. E daí ela falou assim, nossa, Eliana, aquilo que você me falou foi essencial, porque eu pensei que eu tinha que fazer uma loja daquilo que eu queria, daquilo que estava na minha cabeça. Eu não entendi como é que o cliente ia perceber isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe, na hora de fazer um projeto para o cliente. Sempre pense, quantas vezes vocês se sentiram inibidos de entrar numa loja porque acharam que a loja era cara? Então a gente não pode se sentir inibido de entrar, a menos que seja o objetivo, tipo uma Tiffany. Eles colocam o segurança na porta para inibir a entrada, só vai entrar quem vai comprar. É uma estratégia do negócio. Loja de grife, por exemplo, eles colocam ali o segurança também para inibir, para dar uma ar de exclusividade, é uma estratégia. Ele não está ali por acaso, não está ali para inibir à toa. É uma estratégia de negócio. Tanto que, por exemplo, na Quinta Avenida, que tinha aquela vitrine interativa lá na Louis Vuitton, com a pintora, ninguém entrou na loja. Eu entrei, inclusive está no nosso YouTube, tem uns vídeos de todo o interior da loja, porque eu sou cara de pau e eu conheço as estratégias do negócio. Entrei e falei, com licença, eu sou arquiteto, estou fazendo uma reportagem aqui sobre o varejo, sobre a interação de vocês da vitrine, que eu achei interessante, e sobre essa interação da vitrine, do produto e tal. Posso filmar a loja? Fique à vontade. E eu filmei toda a loja. Então, para vocês perceberem que é... Comprou que você... Ah, eu tava louca para comprar. Rose, vamos lá, Rose, tá contigo. Boa noite, presidente. É uma honra estar aqui na casa. Boa noite para todos. Você é dessa casa. Ai, que bom. E o pessoal aqui de trás só deve estar eu fazendo assim com a cabeça. A Rose tem algum cacuete, né? Mas assim, Liana, deu uma aula maravilhosa, que eu sou comerciante há 30 anos, e eu vou dizer assim que o universo hoje conspirou com esse convite, porque eu procurei Sebrae, a Faculdade Senac, porque a dúvida toda está fechando várias lojas, muitas lojas, na Vidal Ramos tem 6, na Álvaro de Carvalho tem 8, na 7 de setembro tem 4. Nunca fechou 6 lojas na Vidal Ramos como está. E eu procurando a resposta. E a resposta, tudo que a Liana falou, por isso que eu fazia assim com a cabeça, é perfeito. O cliente está precisando desse uau. Se ele não tiver isso, a gente morre, né? E eu estava pensando assim, meu Deus, como é que eu faço para falar com a Liana? E ela diz agora, né? Que quero te convidar para visitar a minha loja. Por favor, será um prazer. Quero também dizer ao Fernando que das minhas 2 lojas tem sim 2 banquinhos bem confortáveis para sentar. Tem um café do lado e tem um pastel do Queco na frente. Tá ali, tamo junto. E eu digo assim, Liana, a gente está percebendo como comerciante que mudou, tudo mudou muito. E o cliente, mesmo ele querendo uma coisa com valor mais baixo agregado, mas ele está olhando o ambiente. Ele está com uma sensibilidade, se tu coloca uma flor, ele vai lá e elogia aquela flor. Então, a gente está percebendo essa mudança. Te achei muito sensível nas tuas palavras, muito correta, por sinal, e experiência de comerciante de 30 anos, tu falou a nossa língua. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. É que a gente percebe no varejo, que eu sempre falava que a experiência de consumo é o futuro do varejo, mas o futuro chegou. Pós-pandemia,
a água está batendo no bumbum de todo mundo. Então, a loja, ela não pode mais ser um depósito de produto. No passado podia ser. Hoje ela não vende mais sendo um depósito, ela só vai vender na experiência. Porque a gente está concorrendo com o mundo digital. Então, hoje é muito fácil para o cliente a gente pesquisar um produto, né, concorrer, avaliar o preço direto no celular da gente. Então, todo mundo pesquisa ali na hora e consegue comprar online. Então, o que vai diferenciar a tua compra na loja física versus na loja digital? É a experiência. Por isso que o cliente está fugindo da loja física. Porque ele virou depósito, não tem experiência, só preço. E daí, no preço, você está concorrendo com o digital, que geralmente tem um preço mais baixo porque não tem estrutura física. Então, se você não criar um diferencial de negócio dentro da sua loja, uma estratégia de relacionamento e a estrutura física está adaptada, vai fechar e vai fechar. Para você ter uma ideia, quando a gente foi ano passado para o Quadrilátero da Moda, que era o ápice, quando eu morei em Milão em 2006, fiz o curso, era o lugar mais nobre de Milão, era só grife, só roupa de marca, e você tinha medo de andar na rua, e não tinha ninguém na rua, era só quem ia comprar. A gente visitou ano passado, vacância em todas as lojas, várias salas, a cada 5, 6 salas, vacância no Quadrilátero da Moda, e pior, no lado de uma Prada, de uma Gucci, estava uma loja popular, porque estava vaga. Então, estão perdendo a identidade do Quadrilátero, que era essa coisa né, de criar as tendências. Eu até fiz um vídeo na época relacionado, porque está mudando o varejo. Então, quem não se adaptar, vai perder para o digital. Tiago, vamos lá? É muito interessante, né, quando fala essa amplitude do trabalho, porque a gente vê que passa por um processo de convencimento, né, como você disse, às vezes o empreendedor, ele quer ter aquele ambiente que ele gostaria de estar, mas não necessariamente é o mesmo ambiente que o cliente dele precisa frequentar, né, apesar de que a gente vê que todo o público hoje quer ser bem atendido e ter um bom ambiente. Às vezes eu vejo que casa muito com o nosso perfil de associado, né, os pequenos negócios. A gente tem uma grande massa de classe C e D, só que pouca gente quer atender, como você disse, por causa do perfil do empreendedor, que quer ter lá algo sofisticado. E tem um desafio muito grande aí, que você deve sentir, que passa pelo próprio time, né? Quando a gente fala em atender esse público, né, a pessoa tem que estar muito disposta a servir, porque a gente sabe que tem muito da pessoa querer explicar, às vezes, mais de uma vez e de forma diferente sobre algum produto ou alguma experiência para aquela pessoa, que tem uma capacidade de entendimento muitas vezes menor, né? A gente tem algumas clínicas e a gente passa por esse desafio de não se colocar, apesar de a gente trabalhar com um ticket diferente, mais baixo, mas ter a clínica com um bom ambiente, só que não pode assustar para que ele entre, né? E mesmo na nossa parte de atendimento do cartão, a gente tem que falar, acho que durante 100 vezes do processo seletivo como um todo. Aí eu falo do lado do time, que ele vai trabalhar com esse público. Porque não adianta ele ter toda uma experiência, né, ali arquitetônica, uma jornada de compra, e quando a pessoa que está servindo ele, de fato, ela não está disponível para atender aquele público, né? Sem dúvida. E as pessoas precisam olhar mais para esse público, porque, de fato, é o maior mercado que a gente tem no nosso país, né? Mas tem essa dificuldade de convencimento das pessoas de trabalhar com ele, né? Estar disponível a servir. Sim, por isso que eu até citei ele no início da conversa, né, que o varejo, para mim, eu divido ele em 2 etapas, a parte de gestão, que é essa de equipes, a parte toda, né, de precificação, definição de mix, também envolve essa parte administrativa de gestão, e daí depois tem a parte da estrutura física, que é onde efetivamente a gente pode entrar. Mas se não houver essa sinergia entre os dois, gestão e estrutura física, não adianta a arquitetura estar incrível, mas o seu time não estar capacitado, ou o seu preço não está coerente também com o produto que está sendo exposto. Então, existe aí uma equação, sim, né, que precisa ser alinhada. E essa questão do público CD, não consigo entender essa marginalização pelo varejista desse público, que é o nosso melhor público, né, a maior população brasileira. Então, existe ainda aquela ideia, aquela crença de que a loja é feia porque o pobre gosta de comprar em loja feia. Então, não existe mais isso, né? As pessoas estão se educando, graças a Deus, né? Os trancos e barrancos do Brasil está conseguindo se educar, né? Ainda falta muito, mas por que não dar dignidade no espaço que seja popular, né? Por que não? Então, se a gente pode criar uma experiência de compra com um produto que custe R$1,99, por que não? Por que a gente vai deixar a loja feia, com má iluminação, com tinta descascando, com o piso quebrado? Então, eu vejo muito, eu tenho antes e depois, assim, que não são de lojas tão conhecidas,
mas que são chocantes, assim. E a diferença de venda, ou seja, o varejista começa a perceber que vale a pena investir. Porque, é um gasto. Não, quando você investe na experiência de compra, é um investimento, você vai tirar disso, você vai ter retorno. É certo que vai ter. Mas você precisa entender como é que funciona, né? Não é só uma pinturinha, né? E Ana, eu ficaria aqui a noite inteira te ouvindo. Meu Deus. Que sensacional. Bom. Obrigada, gente. Como Obrigada. eu nunca consigo terminar a reunião no prazo. A gente já extrapolou alguns bons minutos. Vou passar para o Reinaldo. 2 perguntas aqui. Alguém mais? Eu vou privilegiar a nossa plateia que está com a gente até esse momento. Se alguém tiver pergunta aqui, sinaliza. Reinaldo pediu, né, Reinaldo? Depois manda o Vitor, se alguém tiver aqui. E aí, uma lá. E aí a gente, então, mais 3 perguntas e a gente vai para o encerramento, já convidando vocês para o nosso jantar posteriormente. Daí, o Luiz tem mais umas 10 perguntas para ti. Tá ótimo. E a gente continua lá. Vai lá, Reinaldo. De forma rápida. Primeiro, parabéns. Obrigada. Você colocou na sua introdução que viajar é importante. Ver outras, né? É muito importante. Então, para todo mundo que tem a sua loja, tem seu empreendimento, qualquer que seja, viajar é muito importante. Recentemente, o presidente estava ali contando algumas experiências dessa viagem recente dele. Então, para qualquer profissão é muito importante. E, de certa maneira, já quase que respondeu com o Thiago, porque justamente uma dúvida é as pessoas depois dessa transformação, ou seja, a parte física transformada. Você tem alguma ação junto ao empreendedor para que trabalhe o grupo, a equipe, para essa nova exposição, esse novo layout, esse novo visual e como receber esse cliente dentro dessa nova concepção? Obrigada pela sua pergunta. Surpreendentemente, o público e a equipe mudam naturalmente. É surpreendente, porque as pessoas se sentem mais motivadas, elas ficam mais felizes, eleva a autoestima da equipe, especialmente quando é uma reforma, a mudança das pessoas é surpreendente. Isso até não é só na arquitetura, né? No urbanismo, eu participei de uma visita técnica à favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, quando houve aquele projeto Favela Bairro no Rio de Janeiro, eles estavam transformando, né, reurbanizando as favelas, e basicamente era pavimentação e iluminação pública, que não tinha. E isso já mudava, eu dizia que, eu não me lembro os índices, mas que o índice de criminalidade mudava muito com a iluminação. E a gente tem exemplos até no Rio de Janeiro, daquela região que tem o Museu do Amanhã, que era uma área marginalizada e perigosa do Rio, que com a arquitetura virou uma área turística super nobre e valorizou. Então, a gente não tem ainda as estatísticas para dizer o que acontece com a arquitetura, que ela muda o nosso comportamento, mas é notório, tanto nas equipes quanto no cliente. O cliente se sente mais valorizado e a equipe também, naturalmente. É assim, ó, no dia da inauguração e diante já muda. Nada. Vamos lá, Vitor. Oi, Helena, tudo bem? Tudo bom. Obrigado pela aula de varejo. Obrigada, Vitor. Também. Tive uma nostalgia ali, porque eu trabalhei na Atual Calçados. Ai, jura? Meu primeiro emprego na carteira da cidade. Sério? Em Floripa, 2020. Nossa! E não foi na loja da Fernando Machado. Ah, essa a gente reformou. Aquela a gente reformou também. A da Felipe eu fiz o projeto, mas ele não executou na íntegra. E a da esquina ele reformou Então, mais ou menos. Fácil, começou o Marco Putol lá, uma pessoa, uma empresa mais de 60 anos, que tem uma cultura. Então, parabéns, né? Obrigada. Todas as perguntas que eu estava pensando já foram quase respondidas, mas eu pensei muito na questão que você falou quanto da entender o seu cliente, né? Então, aí eu penso, como é que você está nos Estados Unidos fazendo todo o conhecimento que você está adquirindo lá, entender o perfil do cliente, mas não mais ou menos, você quer falar um pouquinho mais sobre isso, mas também já, como tu vai entender o teu cliente, o C, D, determinado segmento, né? Sim, cada caso realmente é um caso. Ele tem que ser, como eu falei, a marca, a gente tem que fazer um estudo profundo. Vou dar um exemplo da Pitol que você conviveu e conhece bem. Então, primeiro a gente tem o meu cliente, que é efetivamente a Pitol, né? Então, como é que as características, quem eles são, de onde eles vieram. Então, eu preciso entender como surgiu a marca e quem ela é. Então, primeiro foi esse mergulho profundo na Pitol, beleza. Daí eu fui para entender a loja. Então, eu conversei com clientes na loja, com as gerentes, com as vendedoras, porque nem sempre a visão do presidente, do diretor da empresa é a mesma da equipe que está na linha de frente. Então, eu conversei com muita gente dentro da Pitol.
funcionários de todas as escalas, quando eu comecei o meu trabalho. E mesmo hoje, quando a gente tem alguma loja que a gente vai reformar, que não é loja nova, eu tento falar sempre com as gerentes de loja, para entender como é que é a dinâmica daquele negócio, especialmente daquele público daquela cidade. Porque, por exemplo, uma loja de material de construção que eu fiz 3 lojas seguidas, as 3 lojas são diferentes, porque o público-alvo de cada bairro, uma era de bairro, uma era uma cidade do interior, e outra era na matriz, um outro tipo de bairro. O público era diferente. E como é que eu sei isso? Quando é uma loja existente, fica fácil, porque quando tem um sistema, e isso é muito importante para o varejista que não tem sistema, ele está sem dados. Sem dados, é um tiro no pé, porque você nunca vai ter a informação correta. Então, você ter dados, isso na NRF foi falado muito, dados o tempo todo. Então, saber a faixa etária, o sexo, a escolaridade, o valor do ticket médio que você vende, quantos itens naquele ticket. Então, você precisa ter esses números. E também entender por setor também o seu negócio. Porque quando você olha o teu relatório de vendas, a tua curva ABC vai dar esses indicadores da persona. Você consegue traçar isso. Então, a gente que trabalha com isso, só de ler o relatório de vendas, eu já faço um croquis na loja e já vou saber onde eu tenho que posicionar o que no negócio, sabe? Então, é muito particular. Então, é conhecer primeiro a rede, o negócio, efetivamente, o dono e tudo que está nesse contexto do negócio, e depois ir para a persona. Porque você vai ter que fazer essa relação ali, porque às vezes ela está meio truncada. Às vezes o cliente está tendo uma visão e o consumidor está tendo outro. A gente funciona meio como um intérprete, sabe, assim, de idiomas diferentes. Mais ou menos esse é o nosso trabalho de intérprete. Sensacional. Vamos lá para a nossa última pergunta. Nome, primeira vez na Direct, eu te vejo aqui pelo jeito. Então, nome, se é de algum núcleo associado, não é, empresa, e vamos lá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Luciana, sou gestora de franquia, trabalho com projetos há 15 anos e quero parabenizar você porque sensacional a aula que você deu aqui, porque a gente sente falta disso do arquiteto, dessa visão do varejo, do ticket médio, do programa de necessidade, de estar na loja, entender qual é esse cliente final, isso faz toda a diferença. Então, e queria entender um pouquinho, o programa de necessidade, geralmente você demora quanto tempo para avaliar esse programa? Olha, da primeira visita que eu faço com o cliente, já, né, logicamente a gente tem experiência, então ele não é tão formal, porque a gente consegue ler muita coisa nas entrelinhas. Pode ver que eu estou fazendo assim, que é o feeling, né? E esse feeling, ele é construído como? Com conhecimento. Então, a gente tem várias gavetinhas, vários baús ali de conhecimento que a gente vai abrindo a gaveta quando vai precisando. Então, dependendo de cada negócio,